Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 11 da terceira temporada de The Lost Canvas. Para quem é novo no canal, basicamente neste vídeo vou contar a continuação da história depois do que foi mostrado no anime. Então se você tá curioso no que vai acontecer, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! No início deste capítulo, somos levados ao Tibete, um território situado ao norte da cordilheira do Himalaia, na Ásia. Lá vemos Yuzuriha, a amazona de prata da constelação de Grou, que tira sua máscara dizendo há quanto tempo não sentia aquele vento da sua cidade natal. Porém, o escandaloso Yato, o cavaleiro de bronze da constelação de Unicórnio, chama sua atenção. Ele diz para ela não ser tão imprudente com aquela máscara. A lei é que as amazonas a usem e essa lei também se aplica naquele local. Yuzuriha sabe disso e diz não ser necessário o cavaleiro lembrá-la toda hora, porém o cavaleiro acha que foi necessário sim, já que ela se tornou uma amazona, deve demonstrar respeito pelas tradições. E aí Yuzuriha joga uma indireta falando que só tirou a máscara na frente do Yato. Para quem não sabe, na lei das amazonas, ela só deve mostrar seu rosto para alguém que ama ou para um adversário que vai matar. Nessa hora, o Yato fica todo vermelho, mas Yuzuriha completa dizendo que mostrou seu rosto também para o tema. E assim fala para voltarem ao trabalho, já que teriam muito o que fazer. Yato fica meio triste, dizendo que já esperava algo assim. O objetivo deles ali era buscar um barco sagrado, que usariam para subir aos céus no Lost Canvas. Yato e Yuzuriha observam os soldados e cavaleiros de bronze que estavam no local. Dentre eles podemos observar os cavaleiros de urso, hidra e lobo. A amazona lembra o que seu mestre Hakurei de Altar disse uma vez. Em algum lugar nas terras de Jamiel encontra-se uma embarcação à vela, que foi utilizada antes em outras guerras santas, chamado de o Barco da Esperança, que abre caminho pelas poderosas ondas e tormentas, mesmo que seja através de uma escuridão. Sem dúvidas, eles estariam em busca de uma verdadeira e assombrosa lenda. Ela completa que impulsionar essa embarcação com toda a ajuda do Oricalco é um plano bastante audaz vindo de Atena, e Yato acaba dizendo que com certeza é digno da grandeza de Atena. E ao dizer que o exército de Hades deveria ser mais cuidadoso, o cavaleiro escorrega e cai em uma brecha entre as rochas. Yuzuriha se preocupa, porém a sorte dos dois é que devido a isso conseguem encontrar o barco lendário que estava congelado abaixo daquelas rochas. Os demais cavaleiros de bronze chegam ao local e avistam a embarcação. Rapidamente, Yuzuriha coloca sua máscara, o que mostra que ela realmente leva a sério a tradição das amazonas. O cavaleiro de lobo diz que foi surpreendente essa descoberta e que Yato deveria levar todo o crédito. O unicórnio fica sem jeito, mas agora eles deveriam tirar o barco daquele gelo. Yato pula e desfere seu golpe, o galope do unicórnio, mas não surte nenhum efeito, o gelo era muito duro. E a amazona de prata diz que o gelo é muito espesso para conseguirem romper. De repente, eles ouvem uma voz dizendo: é verdade, a amazona de Grou está certa, esse gelo é muito resistente para vocês quebrarem. Yato reconhece a voz, e o cavaleiro de ouro diz que estava feliz em ver o unicórnio, e mais ainda por estarem juntos naquela missão. Aquele misterioso cavaleiro era Regulus, o leão dourado. Qual será o poder do cavaleiro que tem essa autoconfiança inabalável? Ele diz para Yato chegar um pouco para o lado. Regulus afirma que irá despedaçar todo aquele gelo. Seu punho desafia o gigantesco gelo, que está enterrando o barco das lendas. Yato se pergunta por que um cavaleiro de ouro como Regulus de leão estaria naquele lugar. O punho de Regulus brilha e então ele dispara o relâmpago de plasma. Os raios de luz cortam o gelo que cobrem o barco. Os cavaleiros ali presentes não acreditavam no que seus olhos viam. A maioria do gelo foi destruído em forma de pedaços insignificantes. Com apenas um movimento, Regulus livrou o barco da esperança do que o prendia. O golpe teria sido tão rápido que os cavaleiros de bronze viram apenas um brilho vindo do punho do leão, o que foi mais do que o suficiente para desfazer todo aquele gelo. Mesmo Yuzuriha, que era uma amazona de prata, não conseguiu ver absolutamente nada, mas Yato explica esse fenômeno. Era um golpe na velocidade da luz. Em apenas um segundo, Regulus disparou 100 milhões de golpes. É difícil de acreditar nisso, principalmente porque eles têm a mesma idade. Desde o início, a enorme barreira de gelo não apresentava desafio nenhum para ele. Yuzuriha pergunta se Yato conhece o Cavaleiro de Leão, e ele responde que sim, e de repente Regulus entra na conversa, dizendo para ele não ser tão tímido. Os dois foram colegas de treinamento. Há 3 ou 4 anos atrás, eles iniciaram seu treinamento juntos, tendo como mestre Sísifo de Sagitário.
e Uzuriha fica surpresa por treinarem os dois juntos, um cavaleiro de bronze e outro de ouro. Yato diz que desde o nascimento, Regulus possuía grandes habilidades, sendo assim, desde o início seu cosmo estava quase totalmente desenvolvido. Em outras palavras, esse homem é um prodígio, sendo muito diferente dessa gente medíocre que eles são. Regulus fica calado, mas não demonstra gostar de como Yato falou sobre ele, e Uzuriha diz que entende agora, ele com certeza era um prodígio. Yato diz para deixarem essa conversa para depois, aquele barco estava muito velho, será que conseguiria aguentar essa guerra santa? E então os cavaleiros de bronze falam para Yato esperar, na verdade eles foram mandados ali com esse objetivo, era necessário reparar cautelosamente aquele barco à vela, e essa é a missão que Athena os encarregou, eles restaurarão o barco para que ele possa levá-los à batalha final. Então os cavaleiros de bronze de Urso, Hidra, Leão Menor e Lobo colocam seu projeto em ação. Já no santuário de Athena, a situação era diferente. Sísifo de Sagitário agradece a Unity, que conseguiu chegar até ali trazendo o oricalco de Poseidon. O senhor de Bluegrad Unity está em farrapos. Ele se dói por como Athena o olha com tanta gentileza, mesmo após ter cometido tantos erros. Assim Unity roga a Athena por perdão, por causa das dúvidas que tomaram seu coração. A vida de dois preciosos cavaleiros de ouro foram arrebatadas. Ele estava preparado para receber qualquer tipo de castigo. Unity roga para que Athena o castigue, mas Sasha pede para que ele levante a sua cabeça e pergunta se tanto Degel quanto Cardia lutaram com todas as suas forças até o final. Ele diz que sim, e então Athena fala para que ele nunca se esqueça que conheceu aqueles dois. Pode ser que a partir de agora ele tenha sentimentos de culpa e angústia, porém não pode deixar isso o derrubar, porque já não está mais sozinho. Para sempre os dois cavaleiros o acompanharão. Além do mais, o povo de Bluegrad precisava de Unity. Por isso Athena pede para que ele nunca se esqueça, pois jamais voltará a estar sozinho. Unity volta para sua terra, então Athena e Sísifo de Sagitário conversam. Ela pergunta se o santuário está realmente desolado. Sísifo diz que sim, atualmente os cavaleiros que protegem as 12 casas, além dele, são Xion de Ares na primeira casa, e Regulus de Leão, que foi para Jamiel, ajudar os cavaleiros com o barco sagrado. Eles devem se apressar e levar o oricalco para que possam usar o barco da esperança e subirem ao Lost Canvas. Athena se dirige com seus cavaleiros para a batalha final, porém o cosmo familiar se aproxima, dizendo que se alegra que não tenha atrasado tanto e chegou a tempo da partida. Finalmente o Pégaso se reencontra com Athena. Tema volta de seu treinamento da Ilha Canon, trajando uma nova versão da armadura de Pégaso. O Cavaleiro de Bronze pergunta se é verdade que irão ao Lost Canvas, se levarem o oricalco até Jamiel. Nesse caso, ele não irá perder a oportunidade de trazer de volta seu amigo Alone. O cavaleiro está mais forte e acredita que não perderá mais para ninguém. Sísifo diz que o Pégaso deve ir com calma. Apesar de serem amigos de infância, eles ainda são Athena e seu cavaleiro, e o Sagitário irá se encarregar dos preparativos para levar o oricalco. E a partir de agora, a proteção de Athena está nas mãos de Tema. Sísifo sai com o pensamento em que lutará lado a lado de Tema para proteger a deusa Athena, e isso o fará muito feliz. E Sasha estava preocupada com o cavaleiro por ter partido para a Ilha Canon logo após perder Endoco. Tema pede desculpas e diz que já foi muita dor que ele causou por seus fracassos. Por ele não ter poder suficiente, perdeu amigos cavaleiros como Doku, Elcid, Asmita, Manigold, sem contar Hakurei, as crianças do orfanato e também seu amigo Alone. Inclusive naquele momento, ele pode ouvir as vozes daqueles que marcham e Tema conclui que não seria capaz de respondê-los, é por isso que eles devem ir logo ao Lost Canvas. Não importa o que terá de enfrentar, Tema honrará aquela pulseira feita de flores, com certeza se encontrará com Alone. E de volta ao Tibete no Himalaia, os reparos ao Barco da Esperança estão a todo vapor. Os cavaleiros e soldados estão trabalhando em conjunto para cumprir essa tarefa. Porém, Yato, como sempre, faz as coisas do seu jeito e acaba levando bronca dos outros. O Cavaleiro de Ouro Regulus de Leão acha impressionante o trabalho de todos. E como disseram os Cavaleiros de Bronze, os reparos são feitos muito rapidamente. Com certeza conseguirão terminar antes da chegada do oricalco. Regulus foi enviado por Sísifo como um guardião para combater o exército de Hades caso ataquem, mas ao que parece não será nada necessário. Então o cavaleiro pega uma ferramenta e se pergunta para o que ela serviria, quando de repente o Cavaleiro de Lobo chama sua atenção, dizendo que pare de brincar com as ferramentas. Se um novato as toca, ele pode quebrar o humor das ferramentas e assim prejudicar o trabalho de restauração. Regulus pergunta qual seria o nome do lobo. O cavaleiro se chama Junkers e ao seu lado estava Blériot, de Leão Menor.
Porém, o lobo acredita que aquele trabalho não combinaria com o Cavaleiro de Ouro, mas Regulus não leva para o pessoal. Ele é um cara tranquilo e diz que estava tudo muito bom, eles seriam impressionantes, as partes reparadas pareciam novas, e os cavaleiros dizem que ele não precisava se surpreender tanto, o mais importante não são eles, e sim a madeira daquele barco. Regulus não entende muito bem, então Junkers explica. A história da construção daquele barco vem da era mitológica, contando que foi feito a partir da madeira de uma árvore divina situada em algum lugar do Olimpo. É por isso que o brilho e a força do casco só aumentam, como se fosse uma recompensa ao trabalho e disposição de quem tenta consertá-lo. Regulus então entende a magia daquele barco. Ele tem sido trazido à vida desde os tempos mitológicos, e os pensamentos dos que trabalham nele anteriormente permanecem impressos ali. É o barco da esperança que irá atravessar o furioso mar da Guerra Santa. Isso graças à vontade nele marcada, de todos aqueles que a ele estiveram ligados. Junkers conclui que o barco da esperança seria semelhante às armaduras dos cavaleiros. Mesmo que eles morram, as armaduras devem ser reparadas e herdadas pela próxima geração, e por isso devem ser usadas com responsabilidade. Regulus fica admirado por tudo aquilo, e Junkers conclui que o cavaleiro parece ser um tonto. Apesar de ser considerado um gênio em combate, era uma pessoa muito ingênua, e assim conclui que Regulus seria bom apenas em lutas. No fim, ainda teria muito que aprender. O leão continua observando o trabalho de seus companheiros, e lembra de um sermão de Sísifo, que diz: Regulus ainda é jovem demais para compreender. Obter a armadura e as técnicas de batalha não são tudo. Não é tão fácil como imagina. Porém, somos levados para longe daquele local. Vamos até onde se encontram os subordinados de Hades. Os espectros já descobriram que alguns cavaleiros se reuniram em Jamiel. O espectro Violet de Behemoth, da Estrela Celeste da Solidão, trouxe essa informação e recebe os devidos agradecimentos. Violet então pergunta se não seria melhor esperar a volta da senhorita Pandora para que eles ataquem o local juntos. Afinal, ela também estaria de acordo. Um dos esqueletos que continham os mortos naquele local deixa escapar uma alma que vai em direção a Violet. O espectro de Behemoth, com um pequeno poder, destrói tanto o morto-vivo quanto o espectro, o esqueleto que cometeu aquela falha. E a pessoa para quem Violet estava ajoelhada se pronuncia: vejo que está em forma. Chegou na hora de comemorar. Isso me reconforta. Chegou o meu momento. Aiacos de Garuda, um dos 3 juízes do submundo, a estrela celeste do heroísmo. Irei partir direto para Jamiel. Finalmente, o terceiro juiz do inferno entra em ação. Espero que tenham curtido esse capítulo, então comentem aí para eu saber. E é claro, mandem para os amigos para ajudar o canal a crescer. No mais é isso, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?